Um, dois, três. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem e nos acompanham pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós estamos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Eu sou Alexandre Santos e nossa irmã Cristina Albuquerque está aqui conosco também. Bom dia, minha irmã Cristina. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham, sempre aqui às quartas-feiras, nesse programa Filosofia, Ciência e Moral. Estamos aqui para mais um dia de trabalho, lembrando, aos nossos irmãos aí que as faixinhas amarelas é para nos lembrar que estamos no Setembro Amarelo, esse mês que nos convida a essa reflexão mais aprofundada sobre a valorização da vida, sobre aqueles que estão passando muitas vezes por momentos difíceis, angustiosos, de grande dor, que não se posicionam, não pedem socorro e muitas vezes pensam em desistir da vida. Então, a vida é nosso bem maior, não devemos desistir dela em momento nenhum, e estamos aqui com para trazer uma mensagem de fé, de esperança, e conforme a resposta de Maria para Chico Xavier, tudo passa, isso também vai passar. Então, que tenhamos fé, esperança, coragem e vamos trabalhar. Não é isso, Alexandre? Muito bem, minha irmã Cristina. Como nosso irmão Guilherme não está aqui, você pode fazer a leitura preparatória e a prece, tá, minha irmã? Sim. Então, a leitura vai estar no livro O Evangelho de Emmanuel. É um livro que ele faz umas reflexões sobre o Evangelho de Marcos, e nós estamos com o versículo 8, o capítulo 8, versículo 2, que diz: Estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tenho que comer. E Emmanuel faz a seguinte reflexão: Deixa que a tua palavra de fé venha a cair na terra dos corações por sementes do futuro. Caridade é também doar esperança e coragem aos companheiros que estão prestes a desfalecer na luta pela vitória do bem. Dirás talvez que já repetiste o teu apelo à solidariedade e à concórdia, vezes e vezes, sem que ninguém te dê atenção. Entretanto, guarda a certeza de que alguém terá escutado a tua mensagem e saberá transmiti-la em ambientes que desconheces. Sempre que possível, atira uma pétala de otimismo e de amor entre aqueles que te cercam, descortinando-lhe a vida espiritual. O vento das horas
transportará o que disseste para o bem dos outros, e de tuas afirmativas surgirão frutos de paz e bênção, que, de retorno a ti, envolver-te-ão em vibrações de confiança e alegria. Lembremo-nos das palavras de Jesus diante as muitas que atravessaram a barreira dos séculos. Tenho compaixão da multidão. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e a diretriz no culto do Evangelho. Que assim seja. Então, meus irmãos, essa é a reflexão, né, do trecho de Marcos para essa manhã. E nós vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, e agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida aqui nesse planeta, onde todos os dias somos provados, somos convidados à compaixão, à comunhão, ao perdão. Agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos permite. Agradecer também por toda a força e coragem que vem para nós através dos nossos orientadores, dos nossos anjos guardiões, dos nossos protetores. Agradecer a Deus infinitamente por tudo, pelo alimento, pela casa que nos acolhe, pela família, pelos amigos. Agradecer infinitamente e rogar a Deus, Pai Todo-Poderoso, que ilumine sempre nosso coração e a nossa mente, para que possamos trilhar o caminho do bem. Rogar também por todos aqueles que ainda não conhecem a Tua Palavra, que ainda não deixou fazer morada em seu coração. Rogar também por todos que sofrem a dor do corpo e da alma, por todos aqueles que se encontram abandonados, aflitos, injustiçados, e por todos os encarcerados. Que a sua infinita misericórdia possa chegar a cada um conforme a sua necessidade. Mas que acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Muito bem, minha irmã Cristina, que assim seja. Nós vamos fazer aqui uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas antes, Cristina, eu queria agradecer a todos e todas que já estão interagindo conosco nas redes sociais. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado pela audiência. Elisete Mendes, olha, não desista daquilo que tens pedido a Deus todos os dias. Deus irá honrar a tua fé e te abençoará. Bom dia, povo de Deus, Natal. Valeu, Elisete. Obrigado, minha irmã, pela mensagem. Francisco Paulo, dando seu tradicional bom dia a todos nós, nosso cadeira cativa. Paulo Barreto, cadeira cativa número 2 aí, ó. Bom dia. Bom dia, Maria do Socorro Franco Costa. E Elisete, mais uma vez, o que significa mediunidade transviada? Vamos falar já já, minha irmã, depois do Evangelho, tá? Então, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E aqui, o título é O Suicídio e a Loucura. Como a mensagem é muito grande, minha amiga Cristina, eu vou ler só os dois primeiros itens dela, tá? Aliás, os dois primeiros itens. Isso aqui já é o suficiente. A calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena, e a fé no futuro, dão ao espiritismo uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria
os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias. Então eu queria dar uma paradinha aqui, minha amiga Cristina, para dialogar um pouquinho sobre esse início dessa mensagem, né? O suicídio e a loucura. Lembrando que, primeiro, suicídio e loucura. Primeiro, o seguinte, Cristina, a gente precisa, nesse ponto aqui, a gente precisa trazer as informações de Kardec mais para a realidade de hoje, tá? Por exemplo, o que Kardec chama aí de loucura, de forma genérica, hoje, a medicina que estuda exatamente as doenças que acometem a mente humana, e os desequilíbrios, ela trata na conta de transtornos mentais. Então, onde no Evangelho, segundo o Espiritismo, se trata por loucura, a gente chama de transtornos mentais, tá? Esses transtornos mentais são vários. E nem todos se dão apenas por, como foi dito pelo o nosso querido Kardec aqui, por vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Tá? O próprio Kardec já disse para a gente, minha amiga Cristina, que quando o Espiritismo se encontrar diante da ciência e a ciência avançar um pouco mais que o Espiritismo precisa seguir esse avanço científico, né? E a ciência hoje avançou com relação a essa ideia geral de loucura, e chama de transtorno mental. E nem tudo se dá pelo esgotamento do enfrentamento às questões pessoais. Às vezes são questões biológicas, são questões químicas do corpo, que precisam de uma intervenção médica. É por isso que, nesse ponto, Cristina, é muito importante a gente lembrar, primeiro, da assistência médica, ela é importante, tá? Os avanços da ciência nos fizeram entender que hoje transtornos mentais já são bem diagnosticados e já são bem medicados, tá? E isso é importante. Agora, nem todo transtorno mental, é claro, vai estar ligado a um tratamento que possa ser feito pela medicina. Muitos deles não enfrentam tratamento pela medicina porque realmente a causa é espiritual. A causa vem do espírito desequilibrado, adoentado, e precisando de intervenção, de ajuda, precisando mudar de rumo, precisando fazer reforma interior, enquanto não faz, sofre, acumula sofrimento e se desespera diante disso. Esse desespero, muitas vezes, precipita a pessoa, minha amiga Cristina, a uma ideação suicida, a uma ideia de acabar com a vida que está vivendo e que está desgostosa com ela, com a esperança de que você vai acabar e aniquilar o problema que está enfrentando. Na verdade, a gente precisa entender que, na verdade, a gente não acaba com o problema. A gente cria um outro problema. A gente agrava o problema inicial e cria um outro, porque percebe que não
morreu, que continua vivo, que quem morreu foi o corpo físico, e que você continua vivíssimo, tendo que enfrentar agora as consequências daquilo que muitos vão chamar de covardia, mas na verdade não é. É da sua escolha impensada, pelo caminho pior. Tá? Então, nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida, como foi colocado aí. Ó. Então, a gente precisa. O melhor preservativo para o suicídio, o que seria? Como diz aqui a leitura, seria dar à pessoa uma esperança na vida futura. Isso seria um preservativo enorme do suicídio, minha amiga Cristina. Porque a pessoa tendo a consciência de que aquilo que ela está vivenciando naquele momento é apenas uma fotografia no meio de um filme. Imagine um filme e você tira uma fotografia. A fotografia vai resumir toda a realidade? Não vai, é aquele momento ali. Então, naquele momento, você pode estar enfrentando um problema muito sério. Neste momento de agora, Cristina, algum dos nossos ouvintes pode estar enfrentando um problema seríssimo, pode estar sofrendo com isso, pode estar pensando que pode dar fim a isso, acabando com essa encarnação, com essa existência. Não, meus irmãos e irmãs. Primeiro, valorize a vida que Deus lhe deu, a oportunidade de viver. A vida na matéria é importantíssima. Ela serve como um instrumento, mais poderoso instrumento de elevação espiritual que nós temos à nossa disposição. Então, é importantíssimo que a gente valorize esse momento. Esqueça que você está sofrendo um momento. Esqueça o momento. Pense que quando passar a turbulência, você muitas vezes vai até rir do momento de sofrimento que você estava passando. Porque vai perceber o quanto ele era pequeno diante da imensidão de coisas que você tem que viver ainda. Então, minha irmã, minha amiga Cristina, a doutrina espírita tem uma proposta para aquelas pessoas que pensam em suicídio. A proposta de chamá-los à vida, a viver a vida, a vivenciar a vida e esquecer essa ideia que só vai agravar o seu problema. E a gente está dizendo isso, minha amiga Cristina, dentro do Espiritismo, por experiência própria. Porque nós estamos diante da única doutrina de cunho religioso do planeta que consegue trazer para as pessoas de volta a voz dos suicidas que dizem exatamente o que passaram e o que vivenciaram. Então, a única doutrina religiosa que reuniu essas informações para ensinar para a gente que isso não vale a pena foi a doutrina espírita. Então, ela tem autoridade para dizer para todos nós que o suicídio não vale a pena. Não vale. Não vale a pena mesmo. Você se arrependerá no futuro. Então, meus irmãos e irmãs, vamos procurar ajuda. Tem algumas doenças, Cristina, que são simplesmente correção de química e biologia dentro do corpo. Tá? Isso. Dá um litro aqui para tratar a bipolaridade, dá uma outra substância ali para tratar momentaneamente o que está desencadeando uma depressão. E isso a medicina já evoluiu o suficiente. Agora, nem tudo se resolve com remédios. O importante é mudar de dentro para fora, é o espírito se fortalecer, porque ele se fortalecendo, ele acredita na vida que está à sua disposição e o suicídio passa longe. Minha amiga Cristina. Isso mesmo. Isso mesmo, Alexandre. E é muito difícil a gente, muitas vezes, falar para alguém que está passando por uma dificuldade, principalmente quando está com essa ideação, que tudo passa e isso vai passar, e que você precisa ter fé, e que você precisa ter coragem, porque muitas vezes essa pessoa está tão refratária, né? Pela dor, pelo peso da dificuldade, que ela não tem coragem de levantar, que ela não tem coragem de fazer uma prece, que ela não tem coragem de buscar ajuda. Mas nós estamos aqui para dizer
e para dizer: levante, procure ajuda, busque alguém, que não é possível que nesse mundo imenso que Deus criou para nós, nesse planeta Terra, não exista alguém que possa te ajudar, que possa estender a mão, te dar um abraço e dizer: minha irmã, eu estou aqui, você não está sozinha. Não é possível Exatamente. que não exista. Então, busque ajuda. É o melhor caminho ainda. E como diz Alexandre, se a palavra não for suficiente, se o abraço não for suficiente, vai ter o medicamento que vai te ajudar, vai ter uma casa espírita, uma igreja, um templo que vai te trazer uma palavra de conforto, de esperança, mas busque ajuda. Levante dessa cama, dessa cadeira, desse sofá, abra sua porta e saia para o mundo. Busque, procure, bata na porta do vizinho. Eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. E alguém vai te ajudar, com certeza. Porque é para isso que nós estamos aqui. É isso? Muito bem. É isso, minha irmã Cristina. E vamos lá, né, minha irmã? Vamos entrar aí no Sim. programa, vamos entrar aí nos domínios da mediunidade, que é o que nós estamos estudando. Eu queria começar respondendo aí a pergunta da nossa irmã Elisete lá no chat, né? O que Sim. significa mediunidade transviada? O capítulo que nós estamos estudando da obra de André Luiz, com o Chico Xavier, pessoal, é mediunidade transviada. Então a irmã pergunta: o que é mediunidade transviada? Primeiro, para a gente entender o que é mediunidade transviada, a gente tem que entender o que é que significa essa palavra transviada, tá? Então, se você entender o que significa transviada, você vai entender o que é uma mediunidade transviada. Quando a gente diz, essa juventude é uma juventude transviada, o que é que a gente está querendo dizer com isso? Que é uma juventude que se desviou do caminho do bem, é uma juventude que está se entregando, que esqueceu dos valores, esqueceu dos valores do respeito à família, do respeito às pessoas, se transviou, ou seja, se desviou do caminho correto que deveria seguir. Então, isso significa o que é transviado. O que é transviado é o que está fora do lugar certo, que está no lugar errado, tá? Isso é a transvialidade que a gente vai entender. O que é isso? O que é que significa isso? Exatamente isso. Alguma coisa que saiu do rumo certo, do caminho certo, e foi, né, se desviou do caminho e está seguindo por um caminho errado. Quem se transviou pode voltar para o caminho certo? Deve. Inclusive, se tiver ajuda do próximo, né? Aí é que deve mesmo, que vai encontrar a mão amiga que vai puxar você para o caminho certo. Então, mediunidade transviada segue a mesma lógica. A mediunidade tem um objetivo. A mediunidade, ela existe no mundo, não é simplesmente para satisfazer os interesses ou a curiosidade de ninguém no mundo, não. A mediunidade, Deus colocou ela à disposição das pessoas porque Deus quer que as pessoas utilizem a mediunidade para um propósito. Esse propósito é o caminho certo que a gente quer da mediunidade. E que caminho certo é esse, minha irmã, que a gente propõe para a mediunidade? É o caminho da mediunidade junto com tudo aquilo que a gente tem aprendido com Jesus. Porque Jesus nos ensinou a caridade, o amor ao próximo, o acolhimento, né? Então, a mediunidade certa, no caminho certo, é a mediunidade que leva em conta, né, a caridade, o desejo de ajudar. Então, mediunidade é comunicabilidade, é comunicação. Comunicação que vem do mundo espiritual e vai para o mundo, através do médium, para o mundo físico. Tá? É quando os espíritos se comunicam com a gente, através de alguém que tem, né, a condição de escutá-los e trazer o que eles têm para a gente. Tá? Então, a mediunidade, no caminho correto, é aquela mediunidade em que você utiliza ela para ajudar as pessoas. Por exemplo, Cristina é uma psicógrafa. Então, ela está psicografando mensagens de espíritos que vêm trazer mensagens de acolhimento, mensagens de amor, mensagens vamos dizer assim, de orientação para grupos espíritas. E, ao mesmo tempo, ela traz mensagens de parentes para os seus
os seus parentes próximos que ficaram, trazendo consolo para as pessoas. Então, essa é a mediunidade no bem. Coloca no papel a dor de alguém para que essa pessoa seja ajudada por terceiros. Então, essa é a mediunidade no caminho do bem. O que é a mediunidade transviada, minha irmã? É quando o médium, ao invés de usar a mediunidade como Jesus nos ensinou para o bem, ele desvia, né, a finalidade da mediunidade para outros fins, para satisfazer interesses próprios, para satisfazer interesses mesquinhos que não vão ajudar ninguém, muito pelo contrário, vai atrapalhar as pessoas. Né? Então, você, por exemplo, prometer favores, né, que não consegue. Exatamente, minha amiga Cristina. Pode complementar, minha irmã. Porque o que a gente vê aqui no próprio livro, né, que nós estamos estudando, que pessoas procuram o médium não no sentido de ter uma comunicação com aquele que já desencarnou ou resolver uma problemática entre os mundos, né, entre o encarnado e o desencarnado, mas está buscando uma solução para o seu problema aqui, na Terra, aqui, na vida que está vivendo, está buscando essa solução desse problema e querendo fazer dos espíritos leve trás ou empregados ou pessoas que estão ali para resolver as coisas de acordo com a necessidade e a vontade de cada um. Eu quero fazer isso, então é preciso que você me ajude, dê um jeito. Como a gente viu aqui no próprio texto, ele diz, você quer o acesso ao birô, à casa, ao endereço, para que você possa facilitar as coisas para mim? Então, são pessoas que estão buscando interesses próprios, não estão querendo resolver situações, mas buscando os próprios interesses. Então, a mediunidade não é dada ao homem para esse fim. A mediunidade tem um outro fim. É quando aquele que está desencarnado não consegue comunicação com os que estão encarnados, então existe um médium, aquele que vai mediar essa conversa entre os dois mundos, mas não para se usar para o nosso próprio interesse. E nem o médium também que está lá pode prometer esses favores. Eu vou resolver, eu vou fazer, porque não depende dele, ele não tem esse poder, e também os espíritos não são joguetes. E aqueles que se propõem, ou muitas vezes diz que vai fazer, também não estão num caminho muito correto, e são aqueles enganadores que estão fazendo falsas promessas, porque nós sabemos que os espíritos também não têm esse poder de fazer essas coisas. Eles podem intuir mau pensamento, chegar perto e tirar seu sossego de uma hora, incentivando, trazendo pensamentos negativos que você fica impaciente, mas eles não têm esse poder de entrar no ambiente e fazer modificações. Então, por isso, é chamado aqui a mediunidade transviada. Ela está totalmente fora da rota, do foco que foi dada, que foi criada por Deus para que a gente possa fazer uso dela. Então vamos agora entrar no livro novamente, não é, minha amiga Cristina? Mediunidade transviada. Passamos, né, da parte onde a gente vê pessoas que vão lá cobrar favores, né? Que eu preciso disso, preciso daquilo. Então, nós terminamos aqui nessa parte onde diz: Raimundo respondeu subserviente, enquanto Quintino tomava a palavra, logo em seguida, pedindo uma prece em conjunto, a fim de que os desencarnados se fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando-lhe os serviços solicitados. Então, entendimentos e conversas continuaram entre comunicantes e clientes da casa, todavia, mas não lhe deis atenção, considerando o obscuro aspecto.
Então, aqui, né, Muito quando bem. ele fala de clientes da casa, e nós vamos seguir. Você pode ler, Alexandre? Posso sim. Vamos lá. Em aflitivas circunstâncias, vira obsidiados e entidades endurecidas no mal através de tremendos conflitos. Contudo, em nenhum lugar sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração, com alicerces no menor esforço. Aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos? Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir aos problemas que lhes diziam respeito? Não dispunham, acaso, de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés, no aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé? Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabia suportar e mover na gleba do mundo? Aulus registrou minhas reflexões amargas, porque generoso Deus se pressa em reconfortar-me. Um estudo atual da mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, não seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. Vamos dar uma paradinha aqui, minha amiga Cristina, porque nós temos coisas aí muito significativas para tratar. Então, veja, até para aprofundar um pouco mais na resposta daquela pergunta da nossa irmã, veio aí o próprio livro esclarecendo para a gente essa mediunidade fora do lugar, né? Essa mediunidade colocada em um lugar onde ela não deveria estar, né, minha amiga Cristina? Porque mediunidade é algo tão santo, tão divino, né? Que foi dado para que as pessoas que têm tantos problemas a resolver, tantas dívidas a pagar, elas possam pagá-las amando, né? Elas possam pagá-las doando um pouco mais da sua energia para ajudar as pessoas. E aí você utiliza um instrumento maravilhoso desse, que Deus colocou à sua disposição para você crescer, para você aprender, para você evoluir espiritualmente. E você transforma ela numa espécie de comércio de interesses pessoais. Comércio de interesses pessoais. Não é para isso que serve a mediunidade. É por isso, minha amiga Cristina, que nesses casos, diz o livro dos médiuns, que é o nosso catálogo de mediunidade do Espiritismo. Ele diz para a gente que a mediunidade pode ser suspensa ou ela pode ser perdida. Porque Deus, ele permite que o homem suje as coisas santas até certo limite, né? Até certo limite. Tem um momento em que ele entende que se deixar mais, a pessoa vai só se enredar em complicações cada vez maiores. Isso. E já adquiriu tanta complicação que é hora de cessar, né? Porque senão fica muito pesado para ele depois responder por isso. Então, suspende a mediunidade. Há a perda da mediunidade, porque a suspensão o sujeito fica sem acesso à mediunidade ali durante um tempo. Depois que ele demonstra que se melhorou, ela volta, né? Mas a perda da mediunidade, você perdeu aquele direito pro resto da sua encarnação, né? Daqui para frente você não lida mais com isso, meu amigo. E isso é providência divina, Cristina, tá?
É providência divina na vida dessas pessoas que estão se transviando. É para isso que esse é o remédio para a mediunidade transviada. É a suspensão ou a interrupção total da mediunidade para aquela pessoa. Porque no Mas mundo espiritual... O que acontece quando isso, o que é que as consequências disso, mesmo quando acontece a suspensão, aí o médio faz o quê, Alexandre? Vem o Pela embuste, vaidade? vem o embuste, né? Ele fica ali como um embusteiro, fingindo que está acontecendo alguma coisa, né? Fingindo que está acontecendo alguma coisa. E aí é pior ainda, né? Porque se enreda numa responsabilidade maior ainda. Porque falta com a verdade e engana as pessoas, tal qual um estelionatário, né? No mundo que é tratado como um criminoso, né? No mundo. Imagine no mundo espiritual, né, Cristina? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, como nós estamos acompanhando, né, até no capítulo anterior, já falou um pouco sobre, nos capítulos anteriores, sobre esse processo, né, que Alexandre colocou agora, de muitas vezes ter a mediunidade suspensa ou perdida, porque perdeu totalmente o direito por agir de forma errada, né? Dá de graça o que de graça recebeste é o ensinamento, e a mediunidade é dada no intuito de ajudar, mas não de se tirar proveito dela. Então, quando, como bem Alexandre colocou, Deus e a espiritualidade que nos acompanha vê que nós estamos nos enrolando, arrumando dívida com a mediunidade, ele suspende pela misericórdia de Deus, para que você não fique mais complicado do que você já está, não arranje mais dívida do que você já tem no momento. Então, é isso. E vamos seguir com o texto. Vamos lá. Abusam da oração tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porquanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência em que se lhes cristalizam os caprichos infantis. Mas prosseguirão assim, indefinidamente? Perguntei. André, sua dúvida está fora de propósito. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra dor pela retaguarda. O espírito pode confiar-se à inação, mobilizando delituosamente a vontade, contudo, lá vem um dia a tormenta, compelindo-o a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Não adianta fugir da eternidade, porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também o verdugo da inércia. Hilário, que refletia silencioso junto de nós, inquiriu preocupado: por que se entregam nossos irmãos encarnados a semelhantes práticas de menor esforço? Há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do espiritismo. Por que o desequilíbrio? Aulus pensou alguns instantes e redarguiu: Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do espiritismo. Presenciamos fenômenos mediúnicos, manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas, por isso mesmo, de nossa piedade. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados, ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física, incapazes ainda de mais ampla visão das realidades do espírito,
isso é compreensível na Terra. Então, aqui, Cristina, a gente tem exatamente o que a gente precisa para poder agora entrar numa reflexão interessante. Veja como o Espiritismo é importante, né? Veja que se esse grupo fosse um grupo que realmente fosse baseado na doutrina espírita, nada disso estaria acontecendo. Primeiro, o dirigente seria mais diligente e não deixaria acontecer o que está acontecendo. Ele é conivente, esse dirigente aí, e a gente vê isso exatamente na prece que ele faz. Ele faz uma prece pedindo a Deus que abençoe as pessoas que estão ali se enganando umas às outras e que abençoe a enganação deles. É isso que ele está pedindo. Por isso que ele diz, eles estão profanando até a prece, até a oração, né? Então veja, um grupo verdadeiramente espírita, Cristina, verdadeiramente espírita, ele tem que ter como base os estudos, tá? Um estudo sério e importante da obra da doutrina espírita, para que aqueles que fazem a prática espírita saibam exatamente o que estão fazendo, como deverão fazer e de que forma se propõe que se faça, tá? A mediunidade que se propõe dentro do Espiritismo é a mediunidade com Jesus, ou seja, trazendo os ensinos do Cristo para a prática da mediunidade. Sem isso, a gente não tem como conceber uma prática mediúnica espírita. Porque quem preside o Espiritismo são os espíritos. E quem preside os espíritos neste planeta, que a gente saiba, Cristina, se chama Jesus Cristo, tá? Então, é ele quem está à frente desse leme chamado doutrina espírita. Se ele está à frente desse leme chamado doutrina espírita, a prática dessa doutrina só pode ser feita com os seus ensinamentos, dentro dos limites do que Jesus nos ensinou. Então, Cristina, não é espírita uma reunião mediúnica, e reunião mediúnica pode existir fora do ambiente espírita, Alexandre? Claro! A mediunidade existe para a humanidade, não é para o espiritismo, é para a humanidade. Né? Então, em todas as expressões da humanidade, vai existir mediunidade. Não tenha dúvida que lá na Igreja Católica tem prática mediúnica. Pode as pessoas não terem consciência disso, mas tem. Né? Não tenha dúvida que lá na Igreja Protestante tem prática mediúnica. Sem consciência, muitas vezes, mas tem. Né? Na Umbanda tem, em todo lugar tem. E fora do ambiente religioso também tem. Na casa, no trabalho, em todo lugar tem prática mediúnica sendo realizada. Porque tem, sabe o quê? Contato de espíritos com a gente, nos intuindo, nos ajudando, ou nos desviando, nos dando ideias de desvio, né? De transviadas, né, Cristina? Sim. Então, meus irmãos e irmãs, é preciso que a gente saiba que a doutrina espírita é importantíssima para ensinar para a gente como se deve praticar a mediunidade. E muitas vezes você pode perguntar, mas os médios não deveriam estudar a doutrina espírita, os médios não deveriam ter esse conhecimento. Esse conhecimento não é para os médios, para que eles não façam as coisas de forma errada, que se desvie do caminho certo. É muito importante que os médios tenham esse conhecimento, sim. Mas é também importante que todos nós possamos ter o mesmo conhecimento, estudar a doutrina espírita, porque o livro dos médiuns nos orienta sobre as práticas corretas e as práticas incorretas, sobre os embustes, as enganações. Então, é importante que todos nós tenhamos esse conhecimento para sabermos buscar os locais que realmente trabalham fielmente a doutrina, que trabalha fielmente os ensinamentos de Jesus. Saber que quando tal situação acontece, tal promessa é feita, tal colocação é dita para nós,
aquilo não está de acordo com a doutrina, não está de acordo com os ensinamentos, e que a gente se desvie dali, daquele propósito, daquela casa, e busque realmente aqueles que fazem um trabalho sério. Então, o estudo não é importante somente para o médico, mas para todos nós, para que saibamos Exatamente. quando estamos sendo enganados, quando surge a possibilidade de uma enganação. Muito bem, minha irmã, é isso. Quem dera o livro dos médiuns fosse lido para além da comunidade espírita, né? Porque todos precisam conhecer o que existe ali, né? Todos precisam conhecer. Porque todos somos médiuns em qualquer monta, né? De certa forma. Então é importante que a gente saiba as influenciações espirituais que a gente sofre, né? Como é que a gente identifica, quando aquela ideia não é nossa, quando aquela ideia está sendo incutida na gente, que a gente possa, pelo menos, saber se essa ideia não é minha, eu quero pensar se eu vou aceitar ela ou não, né? De acordo com o que eu já tenho de construção moral dentro de mim. Então, é uma leitura fundamental para todo mundo, a leitura do Espiritismo. O Espiritismo não é só para espíritas. O Espiritismo é uma ciência do mundo espiritual que é acessível a todas as pessoas que queiram conhecê-la, né? E é muito bom que conheçam, né, Cristina? Vamos lá. Isso mesmo. Então, seguindo. Seguindo, é sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Sabemos que a morte não é milagre. Cada qual desperta, depois do túmulo, na posição espiritual que procurou para si. Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lhe lisonjeiam as paixões, estimulando-lhes os apetites, de vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evoluídos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. Minha irmã Cristina, pode comentar. Isso mesmo. Então, nós aqui, enquanto estamos nessa situação, né, de encarnados, e também na condição que os nossos espíritos aqui se encontram no planeta Terra, nós ainda temos muito a tendência de escapar ou de burlar o trabalho sério, né? Buscando subterfúgios, situações que possam nos facilitar a adquirir, a conseguir determinadas coisas. Então, nós ainda vemos e ainda vamos ver por algum tempo esse tipo de trabalho transviado, mudado, modificado, buscando os interesses das pessoas, os interesses próprios. Mas a mediunidade não foi dada ao homem para este fim. Esse não é o trabalho correto, esse não é o trabalho para aqueles que se direcionam, e nós sabemos que muitas vezes por desconhecimento de nossa parte, ou por querer se iludir com um pensamento diferente, nós acreditamos que um filho, um pai, uma mãe, porque desencarnou, ele agora perdeu todas as suas más qualidades, né? Muitas vezes era uma pessoa difícil, era uma pessoa geniosa, uma pessoa que tinha dificuldade com o perdão, com a compaixão, mas desencarnou, era meu pai, era meu filho, que eu amo tanto, e nós temos a doce ilusão de achar que essa criatura, por ter desencarnado, não tem mais essas qualidades negativas, né? Mas não é assim. O livro diz aqui para nós, o texto, a doutrina espírita nos explica, até tem uma frasezinha bem que diz: cachorro para onde vai leva suas pulgas. Quando nós desencarnamos, nós levamos as nossas dificuldades, as nossas qualidades negativas do mesmo jeito. E o outro lado da vida, né, nos afeiçoamos, nos ligamos a pessoas
há espíritos que têm as mesmas paixões, quer dizer, que têm os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. E nos sentimos bem ao encontro em conjunto com essas pessoas. Então, não é desencarnando que o nosso parente vai mudar totalmente, como a gente diz vulgarmente, não é depois que morre vira santo, não vira santo. Ele vai se encontrar com as suas dificuldades, com tudo aquilo que ele fez e que estava fora da grande lei universal, né, que é criado para todos nós, e muitos busca logo se arrepender e se corrigir na caminhada. E outros vão se associar àqueles que também comungam do mesmo pensamento, das mesmas atitudes, dos mesmos impulsos, e assim se demoram mais na caminhada. Não é isso? Aí é que está a questão, Cristina, que ele está colocando aqui nessa leitura que a gente acabou de fazer. Aí é onde está a questão. Todos nós somos imperfeitos. A gente está aqui numa condição de imperfeição, por isso que a gente está nesse mundo, né? Isso. Ninguém vai se achar aqui um Jesus, porque todo mundo aqui sabe que tem seus problemas, tem suas paixões para trabalhar, tem seus desvios de comportamento, de caráter e tal para trabalhar. Todo mundo sabe que, se observando, encontra problemas a serem resolvidos. É uma impaciência aqui, é uma falta de caridade acolá, é um egoísmo exacerbado em determinado ramo aqui da vida, que a gente precisa corrigir. É uma dificuldade de se reaproximar do parente que está em dificuldade com você, por causa da incompatibilidade de gênios naquele momento, que a gente sabe que isso tem ordem espiritual e por aí vai. Então, todos nós temos problemas. Aí, o que é que ele diz aí para a gente? É mais fácil ao homem comum trabalhar com o quê? Subalternos ou iguais. Uhum. Então, Cristina, se eu quero trabalhar no campo da mediunidade e não quero me esforçar, quem é que vai vir trabalhar comigo? Aqueles que são iguais ou inferiores a mim. Isso. Tá? Uhum. Então, se eu não estou numa condição de maior perfeição e estou trazendo iguais ou inferiores a mim para trabalhar comigo, o ideal seria que eu fizesse outra coisa. E outra coisa, o que ele diz aqui para a gente, ó, servir ao lado de superiores exige o quê? Boa vontade, Boa. disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Então, olha, essas 4 coisas são fundamentais. Ó. Boa vontade primeiro, eu tenho que ter vontade, tá? E não é vontade de satisfazer meus interesses pessoais, é boa vontade. Vontade de ajudar o próximo. Eu tenho que ter disciplina, porque se eu sou imperfeito, eu preciso me melhorar para poder sintonizar com quem está acima de mim. Então eu preciso me disciplinar. Eu não posso, por exemplo, estar o tempo inteiro alimentando discórdia da minha vida e depois chegar numa reunião mediúnica achando que eu vou ser o agente da paz naquela reunião. Então eu preciso me disciplinar na vida e eu preciso me disciplinar para o trabalho a ser realizado. Correção de proceder. Todos esses aí estão errados. A mediunidade está transviada, a gente está vendo. Eles podem ainda resolver isso e se corrigir? Podem, mas precisam corrigir o proceder. Eu não posso daqui para frente querer que os espíritos sejam escravos meus das minhas vontades. Então eu vou mudar o proceder. Primeiro, nada aqui vai ser pedido para nós. A gente vai pedir aqui pelos outros para fazer os espíritos fazerem o bem. Pronto. Aí você corrige o proceder. E firme desejo de se melhorar. Reforma íntima, Cristina. Reformar é ter compromisso com a reforma íntima. Reforma íntima é mudar o que está errado dentro de você, o que está transviado dentro de você, minha amiga Cristina. Então, tudo isso é necessário para a gente fazer uma mediunidade, né, com aqueles que sabem mais do que nós e que vão poder ajudar mais do que nós, Cristina. E seguindo, só mais um, para que a gente possa encerrar, porque hoje já está bem pertinho.
Mas não será isso um abuso do homem encarnado? Não será crime parasitar os desencarnados de condição inferior? Indagou Hilário. Isso não padece dúvida, confirmou o instrutor. E esse delito ficará impune? Aulus fixou leve expressão de bom humor e respondeu: não se preocupem demasiado. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda. Não faltará mesmo. Vagueou o olhar sobre o diretor da Assembleia e sobre os medianeiros que incorporavam os comunicantes e acrescentou: Teotônio e Raimundo. Tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles, e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que vampirizadores. Fascinados pelas requisições de Quintino e dos médiuns que lhe prestigiam a obra infeliz, seguem-lhes os passos, como aprendizes no encalço dos mentores aos quais se devotam. Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem, o dirigente deste grupo e os instrutores medianímicos que lhe copiam as atitudes serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram, a lhes reclamarem orientação e socorro. E muito provavelmente, mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidas no intuito da consanguinidade terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e repondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio dos débitos em que se emaranharam. Minha amiga Cristina, é com você. Não quero nem imaginar uma situação dessa. Vocês ter favores, né? Pegar favores, cobrar favores dos espíritos e depois ter que receber. Depois vem a conta. Depois vem a conta. Pai. Eu não posso nem imaginar a relação familiar que vai surgir aí dessas afinidades. Então, olha o Tavares aí. Tavares. Pode concluir o pensamento, Cristina. Não quero nem imaginar o seu pensamento. Pois nem imagine, porque a gente vê cada situação de família, cada situação complicada e atualmente mesmo a gente está tentando orientar aqui um grupo familiar que, meu Deus do céu, não tem condições. Quando você orienta os outros se desencaminham. Então, eu fico imaginando, imagine essa situação aí de um estar vampirizando o outro, buscando informação, puxando, quer dizer, esse comércio que está se fazendo com a mediunidade, o que é que isso vai trazer para o porvir, né, para o futuro? Como serão essas relações no futuro? Muita cobrança, muito desaceito, muita angústia, muita aflição. Então, que possamos pensar e repensar e não querer isso para a nossa vida. Bom dia, é certo, mas estamos agora tentando saudar a milionésima parte do que a gente está recomendando não fazer hoje. Isso. É por isso que a gente está por aqui. Mas eu pedi para entrar, primeiro para fazer uma dica de livro. Você estava falando de mediunidade transviada. Tem esse livro aqui, ele é grandinho, certo? Espiritismo de A a Z, da FEB, né? Então, bom, muito bom. Você pensar de palavras dentro do arcabouço espírita, de A a Z, você vai encontrar diversas definições. Tem mais de 60 definições de médio. Lógico, tudo isso baseado em livros, né? Então, ele traz aquela definição do médio,
da mediunidade, mas foi retirada de tal livro, do Chico, do próprio Kardec e tudo mais. Então, é uma dica de livro bem interessante. E uma outra coisa que nós queríamos falar é a volta para o plano espiritual de dois amigos, né? O nosso querido Herculaninho, que semana passada voltou, ele tem um programa aqui na terça-feira, Herculano, isso aí, Herculaninho, é filho do Herculano pai, o Herculano Pires, né? Ele faz um programa aqui com a irmã dele, a Heloísa Pires, e ele, junto com o Alberto e o Wagner, e ele já estava com 80 e poucos anos e voltou ao plano espiritual. E esse à esquerda é o nosso irmão Shirley. Ele é o coordenador, o organizador da Estação Dama da Caridade de São Paulo, né? E sexta-feira passada ele também voltou ao plano espiritual. Então, dois amigos aqui da rádio, participam de diversos programas lá na Dama da Caridade, e ele era bem diferente, porque ele não aparecia mesmo, né? Então, pouca gente fora do movimento, porque ele só fazia colocar no ar, não tem nem essas entradas que o Cabide do Tavares faz de vez em quando, certo? Então, eu admirava muito por isso, porque ele era um divulgador, ele era realmente a ponte, e não se comunicava. Então, ele tinha isso, fantástico. Mas eu tenho certeza que os dois lá em cima já estão pensando em fazer algum programa lá numa web TV espírita de lá. Isso não tem a menor sombra de dúvida. E não, isso é outra coisa. A mediunidade em si, ela não é transviada, ela é luz. O que eu faço dessa mediunidade, para não dar a ideia que a mediunidade é coisa doente, é quem vai adoecer, vai se transviar. Não. O que eu faço é a mesma coisa da lâmina, né? A lâmina tanto serve do bisturi para curar, como eu posso pegar aquela peixeira de 13 polegadas e botar no umbigo do cara e ficar coçando até ele morrer. Então é o que eu faço dessa mediunidade, que é luz para a humanidade, é que pode elevar ou fazer com, como que você está falando, como é que vai responder a nossa consciência, a nossa 621, quando voltar. Não vai ter tribunal, não, nem papai, não. É a gente mesmo com a gente mesmo. Aí, olha, vai ser difícil encarar a gente. Vai ser muito difícil. É porque tem que reencarnar para não ficar vendo o tempo todo. Muito bem, meu amigo. É isso aí. Mediunidade é coisa santa, né? A gente é luz de Deus para a humanidade. A gente é que usa ela para o mal, né? Isso. Então, estamos chegando, né? Já estamos no finalzinho do nosso programa de hoje, agradecendo a Elisete Mendes, que esteve aqui conosco, participou, fez as suas perguntas, Francisco Paulo Barreto, Maria do Socorro, Anderson Laíris e Elitelma Santos. Agradecemos a presença de vocês aqui, a participação, convidamos para o próximo programa, né, na próxima quarta-feira, para a gente, acho que a gente conclui esse tema, e estamos aqui. Eu peço agora para o meu irmão Alexandre fazer a prece de encerramento para nós. Faço. Amigo e mestre Jesus, mestre amado, que nos ensina sempre o caminho da verdade e da vida, agradecemos ao Pai a oportunidade de estarmos aqui divulgando a doutrina espírita mais uma vez. Abençoa toda a humanidade terrestre, nos dá, como sempre, Pai amado, as oportunidades santas para que nós possamos seguir pelo caminho do bem e melhorar o nosso espírito a cada caminhada que nós damos, a cada passo que nós damos nesta vida, que nós possamos melhorar o nosso espírito, a nossa condição espiritual. Obrigado, Pai, pela mediunidade. Que a mediunidade seja no mundo um instrumento importantíssimo de caridade e de amor ao próximo. Que nós possamos, através dela, consolar, amar e cada vez mais nos aproximar de Ti, Pai amado. Derrama sobre a humanidade terrestre tuas bênçãos. Alivia para todos nós o sofrimento. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.